Eu me recordo, assim, de um evento no Conselho Nacional de Controle Interno que a gente contou com a presença da professora Maria Silvia Zanello de Pietro, em fins de 2017, né? E a mesma, na oportunidade, ela falava ou falou sobre a lei de licitações, a 8666, né? E tecia críticas a ela e apontava a urgência de uma nova lei, né? No entendimento dela, a 8666 pecava por um excesso de formalismo que havia sido imaginado, né, para combater a corrupção e tinha tido esse intento frustrado. E o que restava era um emaranhado de complicadores que acabavam por impelir os gestores a burlá-la a fim de buscar celeridade nas contratações. E agora nós temos uma nova lei. Depois de muitas idas e vindas, está aí e com vigência, digamos assim, que plena em até 2 anos, né? O que o senhor destacaria nessa nova lei? O senhor pensa que ela pode, de fato, melhorar esse processo de contratação e trazendo mais celeridade e transparência? Que ponto o senhor destacaria? A nova lei, a 1433, que acaba de ser promulgada, ela tem o mérito de manter aquilo que o aprendizado da 8666 e legislação correlata, né, com algum aperfeiçoamento, né, ainda que se critique que ela muito pouco inovou do ponto de vista da simplificação, da diminuição da burocracia. E aqui a gente precisa compreender o cenário de aprovação da lei, né? Nós ainda estamos imersos nesse sentimento de falta de transparência e de ética, em alguns casos, nas contratações públicas. E quando isso acontece, é natural que a resposta do legislador seja muito maior do ponto de vista de introduzir sistemas de controle mais eficazes e punições mais robustas, né, para que se tente diminuir a possibilidade de fraude, de corrupção. Ainda que talvez isso não tenha sido exagerado na nova lei. E eu vou comentar isso daqui a pouco. O que se percebe na 14.133? De fato, uma preocupação de modernização, e eu cito aqui como exemplo o diálogo competitivo. Você sabe muito bem que a gente tem um problema muito sério na administração para a inovação, o risco é muito grande, tá? E você, para poder tomar uma decisão dessa, você tem que buscar experiências no mercado que, porventura, ainda não tenham sido introduzidas na administração, e o diálogo competitivo tem esse mérito. Uma melhor disciplina de gestão de riscos. Essa era uma outra deficiência, ainda é uma deficiência na administração pública brasileira, ou seja, você ter uma política de riscos adequada para o processo de contratação, né, o que minimiza a possibilidade de erros, de fraudes, né, e garante ao administrador, sob a ótica de uma eventual responsabilização, um efeito mitigador, porque quando o sistema de controle observa que o administrador fez o dever de casa, avaliou todos os riscos e seguiu, ainda que essa medida não seja efetiva, eficaz, o que dê errado, a possibilidade de responsabilização diminui muito. E uma terceira dimensão que eu chamo aqui a atenção é essa preocupação com integridade e transparência, né? E aperfeiçoamento do controle social. Veja que a lei estabelece a obrigatoriedade de implementação de sistemas de integridade para as empresas que forem contratadas nas contratações de grande vulto. Há uma disposição bastante interessante, que é a necessidade de programa de integridade no caso de reabilitação de empresa sancionada com declaração de idoneidade, no caso de fraude de licitações. Há um erro, inclusive, no dispositivo legal, ele cita só 2 situações de ilícito, mas, na verdade, são vários ilícitos que podem dar causa à inidoneidade, e a implantação do sistema de integridade passa a ser critério para a reabilitação,
passa a ser uma exigência. O Portal Nacional de Contratações Públicas, que traz luz, traz transparência ao processo licitatório. A possibilidade de qualquer cidadão impugnar um edital perante o órgão e pedindo esclarecimento, e a administração tendo a obrigação de responder num prazo estabelecido na lei, sob pena de, no futuro, o próprio administrador ser responsabilizado, caso tenha seguido o processo licitatório sem dar essa satisfação ao cidadão que exerceu legitimamente o seu controle social, questionando aspectos do processo licitatório. Então, há essa preocupação, de um lado, a modernização, seguro-garantia, e, do outro lado, de transparência. E, do ponto de vista de controle, um aperfeiçoamento, ampliando a capacidade sancionadora do Estado, mas, ao meu sentir, com um certo exagero do ponto de vista das sanções. Eu acho que as sanções estabelecidas vão trazer muitos problemas para a administração, né, e podem inibir a participação de empresas nos certames licitatórios. Falando especificamente da gestão de riscos, né? A lei ela positiva as 3 linhas de defesa, né? E normatiza e delega as competências para cada uma dessas linhas. Quais seriam os desafios nessa implantação e os requisitos que deveriam ser observados, né? E o que o senhor espera como resultado dessa inovação? Você sabe muito bem que eu sou entusiasta dessa teoria das 3 linhas de defesa. E no governo federal, eu acho que com a doutrina da própria Controladoria Geral da União, a gente conseguiu, em certa medida, disseminar essa cultura de política de risco e deixar claro que controle anda de mãos dadas com a gestão. Não é possível ter bons resultados sem um bom sistema de controle. E o controle aqui não é somente o controle do ponto de vista da responsabilização, mas é o controle que garante ao administrador que os resultados sejam alcançados. E aqui a teoria das 3 linhas de defesa, que foi positivada, como você disse, na nova lei, é muito importante. Vários órgãos já têm sistemas de planejamento e de gestão robustos, né, com ações bem estabelecidas, com metas, com indicadores de desempenho, com capacidade de fazer essas mensurações e avaliações periódicas, né, e internalizar essa cultura de que o gestor é proprietário do risco é muito importante. E ele tem que identificar os riscos, endereçar os riscos e mitigar os riscos para que os resultados cheguem. É claro que os resultados precisam chegar, mas com o cumprimento de regras, né? E aí essa teoria do controle ela se expande um pouco, né, para a segunda linha de defesa, né, com comitês de integridade, comitês que são necessários quando determinada política pública perpassa mais de um departamento da organização. Então, essa estruturação do sistema de gerenciamento é muito importante. E a terceira linha de defesa, que é aquela que precisa ter autonomia e independência e capacidade de supervisão, capacidade de enxergar se a organização está fazendo adequadamente a sua gestão de riscos, se tem um sistema de planejamento adequado, se os sistemas de controle funcionam a contento. A única crítica que eu tenho aqui é, na minha opinião, um erro que a lei traz quando estabelece que o órgão de controle interno da própria organização está na segunda linha de defesa. Na minha opinião, esse é um equívoco. A gente sabe muito bem que nós desenvolvemos no Brasil um modelo de controle interno que é centralizado, né? A Controladoria Geral da União tem essa particularidade, é um órgão centralizado, que é um policy center, né? E que tem essa capacidade de supervisão de todos os órgãos jurisdicionados por ela. E esse modelo, se
também disseminou para os estados e municípios. Eu acho que é um modelo muito bom, mas nós não podemos considerar que o controle interno, as auditorias internas, por exemplo, das empresas públicas de sociedade de economia mista ou das autarquias e fundações, que são efetivas, funcionam adequadamente, algumas muito bem estruturadas, sejam segunda linha de defesa. A gente tem que ter instrumentos para garantir que essa auditoria interna, o controle interno desses órgãos, em especial nas estatais, seja independente e tenha essa capacidade de dar resposta, porque é muito difícil ao sistema de controle centralizado, as controladorias, estar presente em todas as estatais com uma tempestividade adequada para garantir que o sistema de controle seja feito sob o critério de monitoramento. Como você sabe, depois, um olhar pelo retrovisor, né, reativo do sistema de controle, dificilmente impede a possibilidade de desvios, de perdas patrimoniais ou de qualidade e efetividade das políticas públicas. Daí a importância desse monitoramento mais presente. Mas é uma boa notícia e eu espero que os estados e municípios consigam rapidamente internalizar esse conceito, com a ajuda, certamente, das controladorias que já estão melhor estruturadas para isso. Bom, falando um pouquinho de segurança jurídica, né? Com essas mudanças implementadas pela nova lei, a gente pode esperar uma maior segurança jurídica no julgamento das contratações públicas? Ou ainda a gente vai depender de um amadurecimento institucional? A segurança jurídica é uma palavra-chave para atrair bons competidores, né, e para garantir para o administrador tranquilidade na tomada de decisão. Então, ela tem esses dois lados da moeda. Sem eu ter previsibilidade na execução do contrato, no olhar que o sistema de controle terá sobre a contratação e sobre a execução, dificilmente se trará bons competidores, boas empresas para serem provedores de bens e serviços da administração. E do lado do administrador, quando você não tem muita clareza sobre os efeitos de determinado ato decisório, né, sob a ótica de uma futura responsabilização, a tendência é que o administrador se acanhe em inovar. Isso é uma preocupação. E o que eu acho que... aqui, o que me preocupa é que a gente pode ter criado algumas confusões, em especial nas sanções. E eu cito aqui, por exemplo, a tipificação dos próprios ilícitos administrativos da Lei Anticorrupção, da 12.846, como também ilícitos administrativos, infrações administrativas da nova Lei de Licitações. Você sabe muito bem que a nova Lei de Licitações ela traz sanções muito severas para as empresas. Advertência, uma multa que pode chegar a 30% do valor do contrato, né? O impedimento para licitar ou contratar com a administração passa a ter um prazo de até 3 anos, e a declaração de inidoneidade tem um prazo mínimo de 3 e máximo de 6 anos. Né? A possibilidade de desconsideração de personalidade jurídica, enfim. Nós agravamos muito as sanções. Mas, nesse caso da multa, imagine o seguinte: quando a lei estabelece que os ilícitos da lei anticorrupção são infrações administrativas, como é que fica o processo sancionador? A empresa será sancionada com a multa da lei anticorrupção, que pode chegar até 20% do faturamento, mais a multa da lei de licitações, que pode chegar a 30% do valor do contrato? Isso é excessivo. Né? As sanções penais, criminais, elas também foram muito asseveradas. Né? Nós ampliamos muito as sanções, as penas, no caso de crimes. E aqui, na contramão do que estabelece o próprio pacote anticrime, que inovou ao trazer o acordo de não persecução penal. E a gente, ao agravar as penas criminais na lei de licitações, né, nós praticamente afastamos a possibilidade
de o sistema de controle, o Ministério Público, negociar acordo de não persecução penal no caso de crimes relacionados à lei de licitações. Então, veja que, quer dizer, essa vontade de tornar muito mais severas sanções pode ter causado algum prejuízo do ponto de vista das soluções que nós poderíamos ter no caso de ocorrência de ilícitos. E as oportunidades perdidas, eu cito duas delas que, na verdade, foram objeto de veto por parte do governo federal. A primeira delas, a possibilidade de sumular entendimentos a partir do Tribunal de Contas da União. Pode-se entender, olha, isso extrapola um pouco as competências do Tribunal de Contas, dos tribunais de contas, mas isso seria salutar para garantir segurança jurídica, porque é muito comum ainda o entendimento diverso do sistema de controle externo e do sistema de controle interno. Então, quando você tem uma uniformização, isso traz mais segurança jurídica. E o segundo aspecto é que a lei também trazia uma disposição que o acordo de leniência celebrado poderia também isentar a empresa da sanção de inidoneidade prevista em lei orgânica do Tribunal de Contas. E muito em linha com o recente acordo de cooperação técnica feito pela CGU, AGU, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e Tribunal de Contas da União, mediado pelo Supremo Tribunal Federal. Ao vetar, ainda fica essa ponta solta, ou seja, a empresa que teve um problema, negociou um acordo de leniência, se acertou com o controle interno e com a advocacia pública, ainda pode ser sancionada pelo Tribunal de Contas, uma sanção que é muito dura, muito severa, que é a declaração de inidoneidade, que, dependendo da empresa e da importância das contratações públicas, para essa empresa, pode representar, inclusive, a pena de morte. Então, são esses, talvez, os aspectos que eu deva aqui ressaltar em relação a oportunidades perdidas e o tema da segurança jurídica que você me perguntou. A gente vê que ficou muito duro, né? E quanto mais tenta se cercar normativamente, mais se engessa, né? Então, isso é uma perda de oportunidade para flexibilizar e ter jurisprudências construtivas de forma a atrair gente boa para a contratação. A gente realmente perde. Eu lembro dessa discussão das súmulas do Tribunal de Contas da União. O senhor comentou que há diferença de interpretação entre controle externo e interno, mas também há entre controle externo federal e estaduais, né? Então, realmente, sempre que você tem esse tipo de divergência, você enfraquece a segurança jurídica, não só para o postulante, como para o próprio administrador também, né? E falando do lado do administrador, da segurança, né? A lei reitera as disposições da LINDB, né? E, assim, de forma a proteger o gestor dos parâmetros interpretativos das autoridades fiscalizadoras, né? Então, destacando o artigo 22 da LINDB, né? Que há necessidade de se observar o real, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor nas decisões dele, né? O que o senhor acha desse reforço enunciativo? Há questionamentos, tem muita expressão abstrata, e aí pode prejudicar a isonomia no tratamento dos atores, né, na contratação. O senhor pensa que há esse problema? Ela pode trazer esse problema? O que a gente vê aqui no Brasil ainda é uma falta de cuidado do administrador no processo de tomada de decisão. O processo de tomada de decisão ele precisa ser, como a gente costuma dizer, baseado em evidências. O administrador ele tem que identificar a melhor solução para o problema que ele precisa endereçar, identificar corretamente os riscos. Se é algo inovador, é importante criar, junto ao sistema de controle, linhas de comunicação para dizer, olha, eu estou aqui inovando, é um processo, é um problema que não há parâmetro ainda para que eu possa, ou um benchmark que eu possa utilizar, e, portanto, há um risco de erro.
E, com isso, nós minimizamos a possibilidade de responsabilização. Eu costumo dizer, aquele que fundamenta adequadamente por que tomou, por que não tomou determinada decisão, dificilmente será responsabilizado. É claro que, para isso, o controle precisa ser mais próximo também, não é, Girão? O controle que é muito distante, há situações, eu, como administrador, por exemplo, ainda tenho contas a serem julgadas de 10 anos atrás, porque alguma pendência na prestação de informações impediu que fosse feita a avaliação a tempo pelo Tribunal de Contas. E o tempo deteriora essa qualidade, a percepção do sistema de controle da atmosfera que envolvia o processo de tomada de decisão. Por mais que eu deixe claro, esclareça ali no meu processo de decisão a fundamentação, as dificuldades encontradas, dificilmente daqui a 5, 10 anos será perceptível para o sistema de controle, para quem vai julgar as contas, essas dificuldades. A gente está vivendo um momento muito particular, que é a pandemia, e que o nível de incerteza é altíssimo. Os administradores estão tomando decisões com alto nível de incerteza, com a possibilidade de errar. Se nós demorarmos muito tempo para avaliar as contas desses administradores, pode ser que a gente perca essa sensibilidade do momento. Então, eu acho que, de um lado, o administrador ele não pode se acanhar, ele tem que correr esse risco, ele precisa tomar a decisão, é a obrigação dele, ele tem que criar esse colchão de segurança, fundamentando bem e conversando com o sistema de controle, e o sistema de controle tem que se aproximar um pouco mais, aproximar os atos de avaliação das contas do momento desse ato. Eu gosto muito do sistema de controle que usa o monitoramento. É como se fosse um fast track de tomadas de contas. Eu acho até que, em algum momento, esse processo de tomada de contas ele tinha que se converter num processo de auditoria permanente, em que, mais uma vez, quando o drive do sistema de controle muda do ato decisório para o ambiente de controle naquela organização, a gente vai ter muito mais segurança. Então, se o sistema de controle sabe que na minha organização eu tenho um bom ambiente de controle, você sabe que esse é um componente importante do sistema de controle, o ambiente. Como é que as coisas acontecem, como é que as pessoas respondem no dia a dia às dificuldades, aos dilemas, como é que o processo decisório acontece, se há monitoramento, se há um gerenciamento de riscos ou não. Então, é o que eles chamam de maturidade do sistema de controle. Quando eu tenho uma boa maturidade, essa possibilidade de interpretação equivocada, o diferente de um órgão para outro, diminui. Então, mais uma vez, isso é um processo de amadurecimento, não só do sistema gerencial da administração pública, mas também do próprio sistema de controle.